Robin descreveu Davy Jones com tons curiosos dele ainda estar vivo, porque quando ela nos conta sobre Jones, ela diz que ele era um pirata lendário que vivia nas profundezas do mar. Como nada em One Piece é por acaso, uma lenda de um pirata real e importante que vive no fundo do mar é algo para ficarmos atentos, porque Davy D. Jones ainda pode, de fato, estar por aí. Inclusive, ser o homem marcado com a cicatriz de queimadura. E eu vou dizer para vocês, eu gosto dessa ideia. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a Jolly Roger de Rocks, que possui chamas. Sabemos que as bandeiras representam algo do seu capitão. Barba Branca e o seu bigode, Luffy e o chapéu de palha, Shanks e a sua cicatriz. Mas a de Rocks, até agora, não tem uma conexão direta com uma característica dele, só que isto pode se conectar diretamente ao homem marcado pelas chamas, que pode ser Rocks, ainda vivo e à espreita, ou então Davy D. Jones. Quer saber tudo sobre a volta do pirata amaldiçoado? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo muito legal aqui sobre Davy Jones ser o homem marcado pelas chamas. E tem muita coisa interessante que se conecta a tantos pontos da trama que, olha, é difícil você não sair daqui fazendo 1 bilhão de teoria. Então, assiste esse vídeo até o final, você vai gostar bastante. Se você é novo aqui no canal, curte na maciota. Agora, se você é da pior geração, faz o quê? Primeiro, volta no Mangá no Prêmio Best, pra mim ir de York lá pegar esse prêmio pra gente, representando a pior geração, representando os andrógenos que assistem esse vídeo. E deixa o like para dar força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Davy D. Jones, o homem marcado pelas chamas. Então vamos lá, meus amigos, o homem com essa cicatriz de queimadura é aquela figura ainda misteriosa que, segundo rumores, segura o último Road Poneglyph, já que a batalha final de One Piece deve girar em torno de uma luta por essas pedras vermelhas que apontam para a última ilha. E dado que cada Yonkou, com exceção do Bug, pelo menos por enquanto, tem 3 cópias deles, isto torna o homem marcado pelas chamas um personagem crucial, talvez o mais importante nesse ponto da história. E o fato de Davy Jones estar tão profundamente conectado tanto com Barba Negra, o principal candidato a chefe final de One Piece, e também conectado a Imu, o chefe do governo mundial, me faz pensar que ou Rocks ou o próprio Davy D. Jones realmente é o homem com a marca de queimadura. E a maior dica está no seu próprio nome. O homem com a cicatriz de queimadura, até agora, teve apenas 2 pessoas o mencionando na história. Só que, curiosamente, a forma como ele foi escrita nessas 2 vezes era diferente. O primeiro foi Capitão Kid, no fim do ano, quando o Kid disse o nome dele, isto foi escrito em kanji, como o homem com a cicatriz de queimadura. Mas quando Barba Negra e seus piratas mencionam ele durante o encontro com Aokiji, estava escrito foneticamente em katakana como Hinokizu. Essa pequena diferença, bom, se você é fã de One Piece de longa data, sabe que importa. Kanjis são ideográficos, então Hinokizu só pode significar cicatriz de queimadura. Katakana, por outro lado, representa apenas o som. Então deixe o significado mais aberto à interpretação. E o japonês está cheio de palavras que são exatamente iguais. O próprio Tesouro One Piece tem 3 traduções disponíveis e pode gerar muito mais. Então as diferenças entre kanjis e katakanas podem significar coisas completamente diferentes dependendo de como foi escrito. E provavelmente o fato do Oda mudar isso em um ponto tão próximo da trama foi deliberado. Fazer Barba Negra usar katakanas ao dizer Hinokizu é interessante porque, bem, Barba Negra é do clã Davy e pode estar mais familiarizado se for o seu ancestral que se encontra dentro do navio negro que navega pelo Novo Mundo. Eu acredito que essas camadas de interpretação que Oda deixa são que conectam diretamente a verdadeira identidade de Davy Jones, talvez o pirata imortal que despertou no presente para cumprir algum propósito do passado. Sabemos que a imortalidade é real nesse mundo, seja por cirurgia perene ou poderes ancestrais como os de Imu-sama. E o fato do clã Davy ser perseguido como nenhum outro D mostra uma rixa mais profunda entre Imu e Davy D. Jones. Uma rixa tão interessante que chega ao ponto de teorias brotarem de que Davy Jones
e Joy Boy são um e o mesmo. Mas então comecem a notar algo muito legal aqui, um grande mistério até diria dentro da trama, que é Rox e o seu conhecimento. Rox já parecia saber da existência de Imu-sama. Normalmente as pessoas que vivem no mundo inferior de One Piece nunca saberiam que alguém como Imu existe. Mas se Davy Jones tivesse vivido 800 anos atrás, não seria nada estranho que ele tivesse esse conhecimento e o transmitisse para o seu clã, quem sabe diretamente ao próprio Rox, se Davy Jones estiver de fato vivo. Porque olha só, não só a existência de Imu, Rox também sabia que precisava de Elbaf e 2 frutas lendárias para derrubar o governo mundial, e convenhamos que isto não surge do nada. Ele tinha algum tipo de informação privilegiada que, ó, data do século perdido. Em Piratas do Caribe, Davy Jones só pode subir aos mares a cada 10 anos. Isso aqui eu acho muito louco. Por quê? Quando olhamos para a linha temporal de One Piece, as coisas ficam muito interessantes. O Poneglyph, que foi roubado da Ilha dos Homens Peixes, que é o que está de posse do Homem Marcado pelas Chamas, afinal temos um em Zou, temos um em Wano e temos um com a Big Mom, ou seja, o que sumiu foi o da Ilha dos Homens Peixes. Só que esse Poneglyph só surgiu após o Roger chegar na última ilha, porque 26 anos atrás ele ainda estava lá de posse da Ilha dos Homens Peixes. Só que olha que interessante as escolhas do Oda na linha temporal. Lembram que eu disse que Davy Jones de Piratas do Caribe sobe aos mares a cada 10 anos? Pois bem, o Oda deliberadamente nos revela que há exatos 20 anos atrás o Barba Branca reivindica a Ilha dos Homens Peixes sob a sua proteção. Ao fazê-lo, piratas não são mais autorizados em ferir ou capturar moradores e muito menos pegar qualquer coisa desta ilha, porque bem, fazer isso era declarar guerra contra o homem mais forte do mundo. Isso traz implicações que talvez um homem marcado pelas chamas pegou essa pedra há exatos 20 anos e foi isto que desencadeou Barba Branca de proteger o reino, já que ele sabe tudo sobre o século perdido, a vontade dos D e o próprio tesouro One Piece. Só que aqui as coisas ficam mais interessantes. O que aconteceu há exatos 10 anos atrás? Um pulo de 10 anos de quando Barba Branca decide proteger a Ilha dos Homens Peixes. Bom, há exatos 10 anos atrás, Fox inicia a sua tripulação com seus Davy Backfights. E é explicitamente dito no Viver Card que Fox, depois de ouvir sobre Davy Jones, decidiu montar a sua tripulação. E agora no presente o que temos? Mais 10 anos se passando, o Homem Marcado pelas Chamas surge na história. Então seria interessante se Davy Jones fosse talvez um Homem-Peixe, ou um híbrido, quem sabe o mais forte da história, e seria muito legal porque teríamos um D, né, entre os Homens Peixes, e eu creio que é algo que todo fã sempre se questionou de por que termos tanta importância na raça dos Homens Peixes, mas não termos um D entre eles quando temos um gigante, a exemplo. E Davy Jones tem muito a ver com os Homens Peixes. Claro que você pode se perguntar, mas Rox, Barba Negra são humanos. Nada impede que híbridos nasceram, depois somente humanos. 800 anos é bastante tempo para você ter somente humanos carregando a vontade de Davy. Mas de qualquer forma, eu gosto assim como Davy Jones, ele tem muito a ver com os Homens Peixes, independente dele ser da raça ou não. Por quê? Hachi, durante Arlong Park, move um recife oceânico e usa todo o seu conhecimento dos mapas geográficos da Nami e das correntes para criar redemoinhos sob os navios da marinha que os atacavam. Logo quando foi revelado o Homem Marcado pelas Chamas e foi dito que ele tinha o poder de fazer redemoinhos, a primeira coisa que me deu um estalo na mente é: ele pode ser de fato um Homem-Peixe, porque vimos alguém fazer isso sem frutos. No caso, o próprio Hachi lá em Arlong Park. Mais ainda, o Luffy no início da jornada dele, ele passa por um enorme redemoinho. Será que não era um teste ali do Homem Marcado pelas Chamas? Outra coisa, as lendas de Davy Jones combinam muito com as de Vanderdecken, né? Primeiro que inclusive tinha o holandês voador, navio esse usado por Davy Jones também em Piratas do Caribe. Lembrando que o holandês voador e Davy Jones do mundo real aqui são duas lendas completamente diferentes, parecidas,
mas que não tem nada a ver com o mesmo pirata e o mesmo navio. Foi Piratas do Caribe que meio que fez uma amálgama de diversos contos para criar isso, tá? De qualquer forma, bom, Oda pode ter se baseado em Piratas do Caribe, por que não? O Vanderdecken, ele foi amaldiçoado pelos deuses e por isso foi decretado, sentenciado a vagar pelo mar pela eternidade. Isso soa muito familiar com as lendas de Davy Jones também sendo amaldiçoado. O fato de nas cenas da história de Vanderdecken I surgir um demônio parecido com Imu é muito interessante, porque quando eu li que o Vanderdecken foi condenado a vagar pelo mar por toda a eternidade, eu imediatamente pensei também em Zunisha, que tem uma sentença muito semelhante de cometer um crime contra quem ou que ainda não sabemos, mas um camarada de Joy Boy teria cometido um crime? Bom, o que sabemos é que o propósito de Zunisha nesse ponto é abrir as fronteiras de Wano, e o estranho no crime de Zunisha e a sua sentença de andar eternamente é: se Zunisha tivesse cometido um crime contra os 20 fundadores do governo mundial, seria de se esperar que um deles fosse o responsável pela sentença de Zunisha, certo? No entanto, é um Kozuki, no caso Momonosuke, um aliado do grande reino que está no controle das ações de Zunisha no tempo atual. A questão aqui é, a sentença de Zunisha foi imposta talvez pelo reino antigo? Mas o porquê disso? E aí temos mais uns mistérios que ficam pra trás, que fazem se perguntar do mesmo nível aqui do Rocks, como é que ele tinha um conhecimento de Imu sobre as frutas lendárias. E temos algo que não foi explicado ainda, que é por que Vanderdecken atual sabia sobre Poseidon. Porque olha só, mais uma vez olhando na linha do tempo, 10 anos atrás, ocorre um verdadeiro vendaval de coisas na Ilha dos Homens Peixes. Além da rainha Otohime ser assassinado por Holdy Jones, que já carrega o nome do Davy Jones aí, e ele acaba incriminando um humano e causa todo um alvoroço na Ilha dos Homens Peixes, temos a princesa Shirahoshi sendo marcada pelo Vanderdecken IX, tornando ela um alvo dos seus poderes. O conhecimento do Vanderdecken sobre a lendária Princesa Sereia foi passado aos seus descendentes que pilotam o holandês voador desde então. O atual capitão, que é um neto da 8ª geração, ou seja, o Vanderdecken é do século perdido, tá? O Vanderdecken atual, nono, comprova isso. E o Vanderdecken, ele descobriu que a princesa Shirahoshi era Poseidon, ela que havia herdado o lendário poder que a sua família tanto buscava por 8 séculos. E aí, usando suas habilidades, ele tentou forçar a princesa a se casar. Ele queria aproveitar, queria tirar uma casquinha também, né? Não era só pegar o poder, queria tirar uma casquinha da Shirahoshi. Mas acabou falhando e foi preso. Então o que podemos concluir desses pontos é que talvez o Vanderdecken original transmitiu uma certa responsabilidade em relação a Poseidon aos seus descendentes. Foi essa responsabilidade que manteve eles no fundo do mar. Talvez não uma maldição direta dos deuses e demônios, mas talvez por uma consequência indireta das ações dos 20 fundadores. Isso se perdeu no mais longo jogo de telefone sem fio da história, e é por isso que o atual Vanderdecken pode acreditar que a sua responsabilidade é controlar Poseidon para o seu próprio benefício, não trabalhar ao lado dela para cumprir, quem sabe, uma promessa feita por Joy Boy. Porque isso é muito familiar, né, galera? Que outra pessoa na superfície do planeta se interessaria por Poseidon? Só Joy Boy. Detuno diz que Joy Boy quebrou uma promessa que fez a Poseidon e acreditava que alguém cumpriria isso no futuro. Então isso é muito interessante, que tanto Davy Jones quanto Vanderdecken têm histórias similares. Dentro da história, fora dela, por conta do holandês voador, por conta das maldições, são piratas originais que foram amaldiçoados por um demônio, de acordo com Robin, um diabo, de acordo com o SBS do Oda, ou pelos deuses, de acordo com a versão que o Brook conta da história. Toda a maldição era sobre ele vagar pelos mares por toda a eternidade. De qualquer forma, se você acredita que Joy Boy é Davy Jones, isso é bastante discutível, dá pra manter, beleza, mas o fato de haver 2 piratas antigos amaldiçoados dessa forma implica fortemente que tem uma conexão destas figuras que pode ir muito além de serem 2. Eles podem literalmente ser um só que são lendas, e com o passar do tempo as coisas acabam divergindo, criando novas histórias. Robin chama isso de lenda. Papago afirma que as lendas crescem com o tempo, e eu acho que isso aqui se tornou muito relevante com a revelação atual dos textos Harley. De acordo com Sal, as lendas de Nika, que são baseadas na mitologia Harley, estão espalhadas por todo o mundo, e devido a muitas traduções e interpretações diferentes que surgiram ao longo dos anos, existe um Nika destruidor do mundo e existe um Nika libertador. Isso é interessante. Pode ser a mesma coisa com Davy Jones e Vanderdecken.
talvez até Joy Boy. Agora um ponto interessante é, dadas as implicações de Rox querendo ser rei do mundo e agora o Barba Negra como um possível vilão final, eu gosto muito da linha de que Davy Jones ele é uma entidade meio que separada de Joy Boy. Pode ser a mesma coisa, mas talvez até a vontade dos D tenha divergido, por que não? Mas é muito interessante pensar que talvez Davy Jones, original, guardou um profundo rancor contra o próprio mundo. Talvez ele pretendesse se vingar se tornando o rei do mundo, mas quando fez um pacto com um demônio, acabou amaldiçoado a nunca poder deixar o mar. Ele nunca conseguiu atingir o seu objetivo. Então, ao invés disso, o que ele fez? Passou esse rancor para as gerações posteriores do clã Davy. E quem herdou é ninguém menos que Xebec, e esse rancor foi adiante, levado então para Teach, a vontade de Rox sendo herdada. E agora o Teach está pronto para cumpri-la, tornando-se rei do mundo, percebendo a frustração e a vingança de Davy Jones. Afinal, emoções como ressentimentos e ódio podem ser uma força motriz muito poderosa nas pessoas, né? Robin descreveu Davy Jones como ainda vivendo nas profundezas do mar, e a Ilha dos Homens Peixes é exatamente isso, 10 mil metros abaixo da superfície nas profundezas do oceano. Então se Davy Jones realmente levou o último Poneglyph de lá, não seria nada estranho. Isso nos leva à pergunta, por que Davy Jones teria levado o último Roll de Poneglyph em primeiro lugar? Uma possibilidade pode estar ligado à visita de Roger à Ilha dos Homens Peixes. Quando Roger estava lá, ele podia ouvir a voz dos Reis dos Mares, e os Reis dos Mares, por sua vez, perceberam que Roger, um outro humano, conseguia entendê-los. Agora, se Davy Jones é algum tipo de entidade, um ser especial que está vivo há 800 anos no fundo do mar, é muito possível que ele também tenha escutado a voz de Roger naquele momento. Um D. E foi nesse caso que Davy Jones percebeu ou preveu que a jornada de Roger desencadearia algo que estava previsto para acontecer nos tempos atuais, 800 anos depois. Roger desencadearia inúmeros piratas se aglomerando na Ilha dos Homens Peixes em busca de pistas para a última ilha. Para evitar que alguém roubasse o Roll de Poneglyph, Davy Jones pode ter decidido tomá-lo sob os seus cuidados e guardá-lo, ele mesmo esperando o momento certo para cumprir a vingança contra aqueles do topo do mundo. Qualquer um que se aproxime dele será sugado por um redemoinho, mas se você conseguir superar isso, talvez possa ter um encontro com as lendas do mar. E é legal voltar do capítulo 1 de novo, que o Luffy ele passa casualmente por um baita de um redemoinho. Pode ser uma dica aí já do encontro do Luffy, né? Davy Jones quer vingança contra aqueles no topo do mundo. Seja talvez pela vontade passada ao seu clã ou pela vontade dos D, ao qual todas as famílias com essa letra carregam com elas. Olha, seria surpreendente se Davy Jones estivesse vivo. Alguém diretamente do século perdido, meus amigos, hein? E com um rancor enorme pelo governo mundial. Estamos no momento das grandes revelações, Elbaf ainda vai contar muita coisa pra gente, e você ter uma lenda de 800 anos viva só adicionaria mais e mais mistérios. Eu gosto bastante de que o homem marcado pelas chamas possa ser Davy Jones, o homem amaldiçoado a vagar eternamente pelo mar e que vive no fundo dele. E você, o que acha? Acha que Davy Jones pode estar vivo e ser uma grande cartada, ou melhor, um grande coringa na corrida final pelo Tesouro One Piece, esperando a pessoa certa que mereça a pedra para chegar à verdade do mundo? Coloca sua teoria aqui, quero saber se você tem alguma. E se gostou do vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!